A noite estava escura, e a chuva caía pesada, transformando as ruas em espelhos úmidos e traiçoeiros. Valentino Monteiro estava ao volante de seu carro esportivo, os faróis cortando a escuridão enquanto ele acelerava pelas estradas vazias. Naquele dia, ele havia conquistado mais um grande negócio, um investimento que aumentaria ainda mais sua fortuna e influência. Era para ser uma noite de celebração, uma vitória que o distanciava ainda mais dos limites de qualquer mortal comum. Com o som da música alta e o sabor de um champanhe ainda presente em sua boca, Valentino sentia-se invencível. Ele tinha tudo o que desejava: uma carreira invejável, uma fortuna que parecia não ter fim e uma vida de luxo que qualquer um cobiçaria. A chuva apertava, mas Valentino não diminuía a velocidade. Seu telefone começou a tocar no console do carro e ele desviou o olhar brevemente, notando que era uma mensagem de Sofia, sua então noiva, cuja ambição se igualava à dele. Eles discutiam com frequência, mas nunca nada sério o suficiente para impedi-lo de seguir em frente. Ele pegou o celular para ler a mensagem, uma distração momentânea, o suficiente para que ele perdesse o controle. Foi então que tudo mudou em um instante de luz e som. O carro deslizou, derrapando sem controle, e ele tentou frear, mas era tarde demais. Os pneus perderam completamente a aderência e o carro girou pela pista, colidindo com o guardrail. O impacto foi devastador, um estrondo que ecoou pela estrada vazia, e o mundo de Valentino se tornou um borrão de dor e confusão. Tudo ficou escuro. Quando recobrou a consciência já no hospital, ele percebeu que algo estava terrivelmente errado. A dor em sua coluna era indescritível, mas foi ao tentar mover as pernas que ele entendeu. Algo dentro dele havia sido quebrado de maneira irreparável. O diagnóstico foi rápido e cruel. Ele nunca mais caminharia. Naquele momento, cercado pelas paredes brancas e frias do hospital, Valentino sentiu o peso esmagador de sua nova realidade. A invencibilidade que ele sempre ostentara se desfez, deixando-o vulnerável e impotente, algo que ele nunca poderia suportar. E assim começou sua jornada na escuridão. Um homem que tinha tudo, mas agora se via preso em um corpo que não mais respondia à sua vontade. As primeiras horas da manhã eram frias e silenciosas na mansão Monteiro. As luzes pálidas da aurora se infiltravam pelas amplas janelas, iluminando o salão principal, onde móveis de mogno polido e estofados de veludo compunham um cenário tão luxuoso quanto solitário. Em meio a tudo isso, parado diante da janela com uma expressão dura e impenetrável, estava Valentino Monteiro. Há meses ele se limitava a essa rotina solitária, seu corpo imóvel na cadeira de rodas, mas seu olhar fixo no horizonte como se esperasse encontrar respostas para as perguntas que jamais admitia em voz alta. Desde o acidente, a mansão transformara-se em um refúgio sombrio, ou uma prisão, dependendo da perspectiva. Valentino passava os dias em um ciclo repetitivo, cercado pelo silêncio absoluto e pelo amargor de sua própria condição. Não havia mais festas, não havia mais reuniões animadas, nem o som dos amigos ou de Sofia. Agora restava apenas o som distante das ondas quebrando na costa e o tic-tac interminável de um relógio antigo no corredor, como se o tempo se arrastasse propositalmente, zombando de sua nova realidade. Naquela manhã, porém, uma presença diferente cortou o silêncio da mansão. Ela entrou de maneira quase imperceptível, mas com um tipo de força e leveza que parecia desafiar o ambiente pesado e frio. Melissa Ferreira, a nova cuidadora contratada, tinha um andar suave, mas determinado, e a sombra de um sorriso nos lábios. Quando ela cruzou o imenso corredor para encontrar-se com Valentino, seu coração batia com o peso da responsabilidade e a antecipação de enfrentar aquele homem cuja fama de hostilidade era tão sólida quanto sua fortuna. Valentino não ergueu o olhar de imediato, mas notou a presença dela através do reflexo na janela. Uma mulher jovem, de estatura média, de olhar claro e intenso, que carregava um ar de tranquilidade inesperada. Ele esperava alguém submisso, intimidado pela sua reputação. Mas aquela mulher, sem sequer dizer uma palavra, parecia desafiá-lo apenas com o modo sereno com que o encarava. "Sr. Monteiro", ela disse com a voz firme, sem demonstrar o mínimo de hesitação ou desconforto. Ele a ignorou por alguns segundos, como se quisesse ver até onde ela iria com essa confiança. Mas Melissa permaneceu ali, impassível, como se estivesse acostumada a lidar com a resistência das pessoas. A paciência dela o irritava. Era como se ela se recusasse a jogar seu jogo. Por fim, ele se virou para encará-la.
seus olhos se estreitando e um tom cortante escapou de seus lábios. Você é a nova cuidadora? A palavra soou quase como um insulto. Melissa Ferreira, respondeu ela, sem hesitar. E sim, estou aqui para ajudá-lo. Valentino soltou uma risada seca, quase um grunhido. Ajudar-me? Garanto que você não vai durar muito tempo aqui, senhorita Ferreira. É o que elas sempre pensam no começo. Aqueles olhos fixos nele, contudo, não tremularam nem por um instante. Sr. Monteiro, sei que essa situação não é fácil. Nem para o senhor, nem para quem o rodeia. Ela falou com uma honestidade sem reservas, como se quisesse dizer que enxergava além da máscara que ele usava. Mas estou aqui para ajudá-lo, independente de quanto tempo leve. A resposta dela foi tão inesperada que por um segundo ele não soube o que dizer. Então, quase sem perceber, ele desviou o olhar, como se a presença dela fosse uma afronta ao seu orgulho, à sua resistência e até mesmo à sua dor. Como ela ousava tentar ultrapassar a barreira que ele cuidadosamente construíra ao seu redor. Nos dias que se seguiram, Valentino fez o possível para provar que ela estava fora de lugar, tornando-se ainda mais recluso, mais insensível. Ele tratava cada interação com ela como uma batalha, desafiando sua paciência, lançando olhares gélidos e palavras cortantes sempre que podia. Se ao menos conseguisse fazer com que ela desistisse, ele poderia continuar trancado na sua solidão, sem a intromissão de alguém que ousasse enxergar além de suas limitações. Mas Melissa não desistia. Ela continuava presente, com a mesma serenidade e o mesmo olhar que parecia ultrapassar as barreiras físicas e emocionais que ele havia erguido. Sua paciência era inexplicável, mas sua determinação começava a se tornar um fardo para ele. Ela cuidava dele com uma gentileza firme, oferecendo o mínimo que ele aceitava e o máximo que ele precisava. Ela parecia compreender de uma forma estranha que seu isolamento não era apenas físico, mas sim o reflexo de algo muito mais profundo. Uma manhã, ao levá-lo para uma caminhada pelo jardim, Melissa quebrou o silêncio ao observar que o jardim estava tão descuidado quanto ele. Parece que ele sente sua ausência, Sr. Monteiro, disse, olhando para as folhas caídas e as plantas que há muito não eram podadas. Valentino a fitou com raiva. Acha que me importo com isso? É só um jardim. Ela assentiu sem demonstrar qualquer reação à frieza dele. Talvez, mas alguns lugares refletem o que sentimos por dentro, não acha? Foi como se ela tivesse tocado uma parte dele que ele escondia há meses. Ele não respondeu, mas aquela observação ficou ecoando em sua mente por horas, talvez dias. No fundo, ele sabia que ela estava certa. E ainda mais no fundo, ele sabia que de alguma forma, Melissa o fazia sentir-se visto, compreendido, algo que ele rejeitava e ansiava com igual intensidade. Valentino começou a reparar que a presença dela o afetava mais do que gostaria de admitir. Ela trazia um calor sutil para a mansão, uma energia que preenchia os cantos sômbrios de sua mente e desafiava suas crenças sobre felicidade e independência. Ele odiava o ato de sentir-se tocado por ela. Odiava cada momento em que a presença dela fazia sua solidão parecer menos segura, mas também menos necessária. Melissa, por outro lado, compreendia a complexidade de Valentino de uma forma única. Ela via o homem que ele tentava esconder por trás daquela fachada fria e amarga. Alguém que estava ferido mais profundamente do que ele mesmo admitia. Sabia que ele não precisava de piedade, mas sim de alguém que não se intimidasse, que não fugisse. E ela estava disposta a ser essa pessoa, a permanecer ao seu lado, ainda que ele tentasse afastá-la. Com o passar dos dias, cada pequena interação se tornava uma vitória silenciosa. Cada resposta dura que ela encarava, cada momento de silêncio que suportava ao lado dele, parecia aproximá-los de uma forma quase invisível, mas poderosa. Ela sabia que, por trás de cada insulto e cada olhar frio, havia um homem que lutava para não se deixar ser tocado novamente. E talvez, em algum canto de seu coração, Valentino também soubesse que Melissa não era como as outras pessoas que ele afastara. A rotina na mansão Monteiro, que antes se arrastava em um tédio silencioso, começava a mudar, como uma paisagem que lentamente ganhasse cores após uma longa e gélida nevasca. Melissa Ferreira chegava todas as manhãs com passos leves, seu sorriso calmo preenchendo os corredores e ignorando a hostilidade que Valentino tentava projetar. Ela começava o dia ajustando cada detalhe do ambiente, reorganizando os cômodos, limpando as superfícies negligenciadas, abrindo as cortinas e permitindo que a luz natural penetrasse a escuridão pesada da mansão.
Com o tempo, pequenos gestos de gentileza tornaram-se sua marca registrada. Ela deixava uma xícara de café quente na mesa ao lado de Valentino todas as manhãs, sempre acompanhada de uma fatia de bolo que ela própria preparava antes de chegar. Não havia palavras trocadas nesse ritual, mas era impossível para ele ignorar o toque pessoal e cuidadoso dela. Era como se, em silêncio, ela quisesse lembrá-lo de que ainda havia coisas simples e belas ao seu redor. Ele tentava resistir. Olhava para a xícara e o bolo como quem vê algo perigoso, mas uma parte dele cedia, e ele saboreava, quase contrariado, aquele pequeno pedaço de normalidade. Valentino observava de longe, nos reflexos dos espelhos e janelas da casa, intrigado com a serenidade com que ela se movia. Ele tentava não deixar que ela percebesse, mas seu olhar sempre acabava voltado para Melissa. A leveza com que ela lidava com o trabalho, a paciência incansável, tudo parecia desafiar a amargura dele. Como uma força inabalável, ela navegava entre os cômodos, colocando ordem onde ele só enxergava caos, construindo uma atmosfera de paz e constância que ele não sabia que desejava. Certa tarde, Melissa apareceu com uma proposta que o pegou desprevenido. Gostaria de dar uma volta pelo jardim? A pergunta, dita sem pressa, soava simples, mas ele percebeu a intenção por trás das palavras. Ele a encarou com um olhar duro. E por que eu faria isso? Porque está um dia bonito, ela respondeu com uma calma quase insolente, como se não lhe importasse a resposta dele, mas estivesse disposta a insistir. Ele hesitou, mas o olhar dela era direto e sereno, e, pela primeira vez, ele não teve vontade de afastá-la. Talvez fosse a monotonia do dia, ou o desafio sutil em seus olhos. De qualquer forma, acabou cedendo. Com a ajuda dela, fez o que parecia impossível para ele. Saiu da mansão e se aventurou pelos jardins que ele próprio havia negligenciado há meses. A sensação de estar ali fora, ao ar livre, cercado pelas flores que ele não cuidava desde o acidente, era estranha. Ele percebia a beleza daquele espaço, mas sentia também uma sombra de melancolia. Era como se aquele lugar o acusasse silenciosamente de ter se deixado esquecer do mundo. Melissa, caminhando ao lado dele, parecia entender esse sentimento sem que ele precisasse explicar. Ela parou para admirar uma roseira com as pétalas caindo, tocando-os com delicadeza. Sabia que as rosas ainda continuam desabrochando mesmo sem cuidado? Elas não exigem muita atenção, apenas florescem. Ele olhou para ela, surpreso com o tom que soava quase filosófico. Não me diga que você acredita que essas flores têm algum tipo de propósito grandioso, comentou, num tom levemente sarcástico. Ela deu um sorriso suave. Eu acredito que a gente pode encontrar beleza mesmo em coisas que não exigem explicação. E acredito que tudo merece um pouco de atenção, até mesmo as partes que a gente considera esquecidas. O silêncio se instalou entre eles. Aquelas palavras ecoaram em Valentino de uma forma inesperada. Havia ali uma verdade, uma simplicidade que ele jamais admitiria em voz alta. Ele desviou o olhar para o horizonte, sem saber como responder. Melissa percebeu seu desconforto, mas permaneceu ao seu lado, respeitando o silêncio. Enquanto continuavam a caminhar, Melissa começou a contar uma pequena história sobre si mesma. Quando eu era criança, minha avó costumava me levar para cuidar das plantas na casa dela. Ela dizia que a jardinagem era uma maneira de cuidar de algo sem esperar nada em troca, que isso nos ensinava a ter paciência e a amar sem exigir. Eu era jovem demais para entender, mas agora parece fazer sentido. Ele a olhou de relance, sentindo uma curiosidade crescer em seu peito. Sua avó parece ter sido uma mulher sábia. Ela era, Melissa respondeu com um brilho no olhar que ele nunca havia notado antes. E ela sempre dizia que, às vezes, quem parece não precisar de cuidado é quem mais necessita dele. Valentino tentou reprimir a pontada de vulnerabilidade que aquelas palavras trouxeram, mas, sem que ele percebesse, Melissa estava começando a desfazer lentamente as defesas que ele havia levantado. A história é simples e as palavras dela tocavam em partes de sua própria vida que ele tentava esconder, as partes dele que precisavam desesperadamente de cuidado. Eles seguiram em silêncio, mas naquele silêncio algo havia sido dito. A noite estava tomada por uma tempestade furiosa. Raios iluminavam o céu, seguidos de trovões que ecoavam pelos vastos corredores da mansão Monteiro. As janelas tremiam, e a mansão parecia respirar junto com o vento que zunia lá fora. Era como se a natureza compartilhasse da turbulência emocional que atormentava Valentino.
Ele estava sentado no salão principal, encarando as sombras que as luzes oscilantes do lustre projetavam nas paredes. Em algum lugar daquela escuridão, ele sentia o peso do passado e da vida que deixara para trás, a liberdade de um corpo que agora parecia uma prisão. Em meio ao som da tempestade, ele ouviu passos suaves se aproximando. Melissa entrou no salão, segurando uma lanterna em uma mão e uma expressão preocupada no rosto. "Está tudo bem, Valentino?" ela perguntou, aproximando-se cautelosamente. Ele assentiu de forma vaga, sem tirar os olhos da escuridão além da janela. Melissa permaneceu ali, silenciosa, respeitando o espaço dele, mas sem deixá-lo sozinho. Havia algo na presença dela que, mesmo sem palavras, lhe trazia conforto. Era como se a solidão se dissipasse, ainda que ele estivesse lutando contra o impulso de se abrir. Depois de um longo momento, ele quebrou o silêncio, sua voz baixa e carregada de frustração. "Você já teve a sensação de ser prisioneira de si mesma, Melissa? De ser alguém completamente diferente, mas sem poder fazer nada a respeito?" Melissa sentiu a dor por trás das palavras dele, mas sabia que a sinceridade era tudo que ele precisava naquele instante. "Sim, já me senti assim. Não pelas mesmas razões que você, mas entendo o peso dessa sensação. A diferença é que eu aprendi a buscar maneiras de viver com o que eu tinha." Ele soltou um suspiro amargo. "Acredito que sua situação foi bem diferente da minha. Não consigo mais andar, Melissa. As coisas que eu amava fazer estão além do meu alcance, cada uma delas. O que sobrou de mim, além de uma sombra vazia?" Ela se ajoelhou ao lado dele, segurando a lanterna em uma das mãos, a luz suave iluminando seu rosto. "Valentino, você é muito mais do que a sua mobilidade. A vida, às vezes, nos derruba de uma forma brutal, mas isso não significa que somos menos por isso. É possível redefinir a felicidade, mesmo quando a vida nos tira tudo o que julgávamos essencial." As palavras dela tocaram algo profundo nele, uma verdade que ele resistia em aceitar. Ele encarou o rosto dela, captando o brilho de compreensão e a intensidade do olhar que o fazia se sentir visto, talvez pela primeira vez desde o acidente. A força e a gentileza dela formavam uma combinação que ele nunca havia experimentado. Ela era calma e sólida, um ponto de apoio no caos de sua mente. De repente, a luz da lanterna piscou e apagou-se. A casa mergulhou na completa escuridão e Valentino sentiu um súbito aperto no peito. A tempestade rugia do lado de fora, os trovões explodindo como ecos distantes. Sem enxergar nada, ele respirou fundo, tentando manter a calma. Melissa se aproximou mais, o calor dela quebrando a frieza da escuridão ao redor. "Estou aqui, Valentino. Está tudo bem. É só uma queda de energia." Sua mão pousou levemente sobre a dele, um gesto que, para qualquer outra pessoa, poderia parecer trivial. Mas para ele, significava o mundo. Sentir o toque de alguém que não o via com pena, que não o julgava pelas suas limitações, era como um bálsamo para sua alma. Ele apertou a mão dela, a tensão escorrendo de seus ombros, permitindo-se ser vulnerável por um instante. Sem pensar, ele se inclinou em direção a ela, seguindo o calor, o som da respiração dela. Era como se o universo inteiro tivesse se reduzido àquele espaço compartilhado, onde nada mais importava, onde cada barreira que ele havia construído se desmoronava silenciosamente. Melissa não se afastou e, em um instante suspenso no tempo, os lábios dele se tocaram. Foi um beijo intenso, inesperado, que carregava todo o peso de sentimentos não ditos, de dores que ambos traziam consigo. Valentino sentiu-se vivo como não se sentia há muito tempo, como se aquele gesto tivesse sido a única coisa que ele esperara por todo o tempo que passara isolado. As mãos de Melissa seguraram o rosto dele com cuidado, e ele permitiu-se entregar a cada segundo, a cada sensação, com uma vulnerabilidade que o surpreendia. Quando o beijo se desfez, eles permaneceram em silêncio, ambos respirando fundo, surpresos com a intensidade do momento. A escuridão ao redor parecia pulsar com a emoção que eles compartilhavam. E o silêncio era preenchido por algo mais profundo que palavras. Mas então, a realidade voltou como uma onda fria, e ambos se afastaram levemente. Melissa baixou o olhar, incerta, enquanto Valentino desviava o olhar para a janela, onde a tempestade ainda rugia do lado de fora. Uma tensão constrangedora se instalou entre eles, deixando claro que o que havia acontecido era mais do que apenas um impulso. Nenhum dos dois sabia o que dizer. A confusão e o desejo permaneciam pairando no ar, como uma promessa que não poderia ser desfeita. Sem que eles percebessem, algo havia mudado, e ambos sabiam que dali em diante, nada mais seria o mesmo.
Os dias que seguiram ao beijo entre Valentino e Melissa foram silenciosos e carregados de uma tensão não dita. A mansão, que antes parecia um refúgio ou uma prisão, agora se tornara um espaço de incertezas e hesitações. Os olhares que trocavam eram furtivos, rápidos e carregados de perguntas que nenhum dos dois ousava fazer em voz alta. Valentino se encontrava em uma batalha interna, dividido entre o desejo de se permitir sentir algo novamente e o medo de que, ao fazê-lo, perderia o controle sobre a segurança que tanto lutara para preservar. Melissa, por sua vez, tentava manter a calma e o foco em seu trabalho. Mas cada momento ao lado de Valentino a fazia lembrar do toque dos lábios dele, da vulnerabilidade que ele havia compartilhado. Sabia que algo entre eles havia mudado, mas também compreendia que o caminho não seria fácil. Ambos traziam suas cicatrizes, e a dúvida era uma sombra persistente entre eles. Foi nesse cenário já tenso que Sofia Delgado apareceu. Sem aviso, sem convite, ela chegou à mansão Monteiro em uma manhã ensolarada, com sua presença altiva e postura impecável. A mansão, que há meses vivia em um estado de quietude, foi preenchida pelo som dos saltos de Sofia ecoando pelo mármore, cada passo uma invasão física e emocional ao espaço seguro de Valentino. Melissa estava no corredor quando a viu, e o olhar de Sofia, uma ruiva, percorreu de cima a baixo, com um ar de avaliação fria e calculista. Não foi necessário um diálogo longo. Em um segundo, Sofia compreendeu a posição de Melissa e a proximidade que ela tinha com Valentino. Em seus olhos havia uma faísca de desaprovação, de uma raiva silenciosa, como se Melissa fosse apenas uma intrusa em uma relação que, aos olhos dela, ainda existia. Ao encontrar Valentino, Sofia entrou no salão com um sorriso controlado e um olhar que carregava anos de história, lembranças e uma familiaridade que Melissa jamais poderia competir. Valentino, ela começou, com uma suavidade que beirava o falso. Eu estava em uma reunião nas redondezas e pensei que poderia visitá-lo. Está tudo tão diferente por aqui. Ele, surpreso com a visita, limitou-se a sentir, ainda atônito. Sofia, aproveitando-se do silêncio, sentou-se ao lado dele, pousando uma mão delicada sobre a dele, como se aquele gesto ainda fosse natural entre eles. Melissa, que havia ficado parada à entrada do salão, sentiu um aperto no peito. O toque entre eles, a familiaridade, tudo parecia gritante demais. Senti saudade de tudo isso, continuou Sofia, seu tom deliberadamente doce. Senti falta de você, Valentino. Eu sei que eu poderia ter sido mais presente depois do acidente, mas o que nós tínhamos era tão especial, não era? Valentino, sentindo o peso das palavras dela, abaixou o olhar. Tudo que ele lutara para deixar no passado voltava a surgir como um fantasma. Cada memória repleta de expectativas e do estilo de vida que ele construíra ao lado de Sofia. Uma vida repleta de luxo e aparências. Em meio à confusão, ele relanceou o olhar para Melissa, que ainda estava imóvel perto da porta. A presença dela o ancorava, mas ao mesmo tempo fazia sua vulnerabilidade parecer ainda mais intensa diante da situação. Sofia percebeu a troca de olhares e fez questão de reforçar sua presença. Essas mudanças todas... Eu sei que você sempre valorizou o que temos, o que construímos juntos. Tudo o que passamos, a sociedade, os negócios, o mundo que criamos, ela continuou, como se quisesse fazer Valentino se lembrar de quem ele era antes de sua vida ter mudado. Melissa, sentindo-se cada vez mais deslocada e desnecessária, deu um passo para trás. A sensação de ser uma estranha na vida de Valentino tornava-se mais forte a cada palavra de Sofia. Sabia que ele e Sofia tinham um passado, uma história complexa e cheia de status e expectativas sociais que ela jamais poderia competir. A ideia de ir embora tomou forma em sua mente, como uma alternativa dolorosa, mas talvez necessária. Ao perceber Melissa se afastando, Valentino sentiu o impulso de chamá-la, mas a mão de Sofia ainda segurava a dele, como uma corrente invisível que o mantinha preso entre o passado e o presente. A presença de Sofia o fazia se lembrar de um Valentino que, apesar de bem-sucedido e poderoso, vivia em função de aparências, de uma imagem construída, mas nunca verdadeiramente feliz. Ele sentia o peso de tudo isso voltando a pressioná-lo. Cada palavra dela, uma lembrança de uma vida que agora parecia distante e fria. Melissa, já de costas, dirigiu-se para o corredor, seu coração dividido entre o desejo de ficar e a necessidade de preservar sua dignidade. Naquele momento, uma decisão se formava dentro dela.
Apesar de todo o carinho que sentia por Valentino, talvez ele estivesse mais ligado ao passado e às expectativas que Sofia representava do que ao presente que construíam juntos, ainda que em silêncio. Enquanto ela se afastava, Sofia lançou um último olhar de triunfo, satisfeita em ver a dúvida instalada em Valentino e a hesitação em Melissa. Ela sabia o que queria, e naquele instante, pouco lhe importava os sentimentos de alguém como Melissa. O jogo havia começado, e ela não pretendia desistir até recuperar o que considerava seu. A tensão na mansão Monteiro era palpável. Desde a visita de Sofia, Valentino sentia-se dividido, preso em um dilema entre a segurança de um passado conhecido e a promessa de algo novo, mas assustadoramente incerto. Ao lado de Melissa. A presença dela, antes uma âncora silenciosa e constante, agora se tornava um ponto de questionamento constante. Sofia era o conforto, o luxo, o conhecido. Com ela, ele sabia como se comportar, como agir. Melissa, por outro lado, era um mistério que o desafiava a cada instante, forçando-o a encarar partes de si mesmo que ele havia ignorado por anos. Naquela tarde, em um impulso, ele foi até o jardim onde Melissa costumava passar algum tempo sozinha. O céu estava coberto de nuvens cinzentas, mas a luz suave que descia sobre o gramado parecia tranquilizadora. Ela estava sentada em um banco, absorta, como se estivesse perdida em pensamentos. Ao perceber a presença dele, seus olhos se ergueram, e ele sentiu a profundidade da tristeza e da dúvida que os preenchia. Sem dizer nada, ele se aproximou e se sentou ao lado dela, o silêncio entre eles espesso, mas acolhedor. Eu sinto muito, ele começou, sua voz soando hesitante. Sinto muito pela confusão, pela presença de Sofia aqui. Eu sei que isso te incomodou. Eu mesmo não sei bem como me sinto em relação a tudo isso. Melissa suspirou, seu olhar voltando-se para as plantas ao redor. Valentino, não sou ninguém para te impedir de ficar com alguém do seu passado. Não sou ninguém para competir com a vida que vocês construíram juntos. Mas eu sinto que nós dois compartilhamos algo que vai além das aparências, algo mais profundo e verdadeiro. Ela engoliu em seco, as palavras carregando toda a vulnerabilidade que ela hesitava em expor. Mas se você quer viver no passado, na vida que Sofia representa, eu não posso ser quem vai te impedir. Ele a encarou, surpreso com a clareza da sinceridade dela, e uma onda de compreensão o atingiu. Melissa era tudo o que ele sempre desejou e nunca soubera. A conexão deles ia além de status, expectativas ou aparências. Era algo real, visceral. E naquele instante ele compreendeu que, com ela, ele poderia ser ele mesmo, sem máscaras, sem pretensões. Ele não queria o passado. Ele queria o futuro que via ao lado dela. Melissa, ele disse, segurando a mão dela. Com você, eu encontrei algo que nem sabia que precisava. Minha vida com Sofia foi construída em torno de expectativas, de aparências. Eu vivia para agradar um mundo que nunca se importou comigo de verdade. Mas você me viu de verdade, me aceitou em meus piores momentos. Eu não quero voltar para aquilo. Uma faísca de esperança surgiu nos olhos de Melissa, mas ela hesitou. E Sofia, você precisa resolver isso com ela. Ela está aqui tentando trazer você de volta a uma vida que não parece mais te pertencer. Valentino assentiu, determinado. Ele sabia que precisava ser claro com Sofia, precisava resolver esse ciclo que ele mesmo havia deixado inacabado. Deixando Melissa no jardim, ele foi ao encontro de Sofia, que o esperava no salão, elegantemente vestida, como sempre, seu olhar afiado refletindo a confiança de que a visita dela havia deixado um impacto. Sofia, ele começou, aproximando-se dela com a calma que só a certeza proporciona. Precisamos conversar. Sei que sua intenção em vir até aqui era tentar resgatar algo entre nós, mas eu não posso voltar a ser aquele homem. Ela o encarou, surpresa, sua expressão de serenidade se desfazendo em incredulidade. Valentino, você sabe o que tínhamos, tudo o que construímos, esse estilo de vida que tanto nos fez felizes. Eu sei que não é fácil lidar com o que aconteceu, mas nós podemos. Não, Sofia, ele interrompeu, a firmeza em sua voz inabalável. Eu vejo agora que o que construímos não era felicidade de verdade. Era uma vida confortável, com todas as aparências que o mundo espera de nós, mas que nunca me completou. E agora, ao lado de Melissa, percebi que quero algo mais genuíno. Algo que não dependa de como somos vistos, mas do que somos de verdade. Ela olhou com uma mistura de raiva e dor. Era claro que não esperava aquela rejeição. Em silêncio, levantou-se, alisou o vestido e, sem dizer mais nada, deixou a mansão, seus passos ecoando com a mesma firmeza com que havia chegado.
Com a saída de Sofia, era como se um peso invisível houvesse sido removido. A mansão parecia pela primeira vez silenciosa de uma forma pacífica. Valentino voltou ao jardim, onde Melissa ainda estava sentada, agora olhando para o céu que começava a se abrir com os primeiros raios de sol após as nuvens cinzentas. Ao vê-lo aproximar-se, ela esboçou um sorriso hesitante, incerta do que ele diria. Ela se foi, ele disse suavemente, sentando-se ao lado dela e segurando sua mão. Porque eu escolhi ficar com você, Melissa. Com você, eu encontro paz, encontro sentido, encontro uma parte de mim que pensei ter perdido para sempre. Ela sorriu, os olhos brilhando com um misto de emoção e alívio. Ele a puxou delicadamente para perto, e eles se abraçaram, ambos sentindo a promessa do futuro que construiriam juntos, um futuro livre de aparências e repleto de autenticidade. O jardim ao redor florescia, e o céu, agora claro, parecia abençoar aquele momento, enquanto Valentino e Melissa se reconectavam, certos de que haviam encontrado um no outro o verdadeiro amor que sempre ansiavam. Obrigado por assistir a essa emocionante jornada de amor e transformação de Valentino e Melissa. Se gostou, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like para mais histórias incríveis. E fique ligada, o próximo vídeo que vai aparecer na tela vai tocar ainda mais fundo, com personagens que nos ensinam sobre coragem e segundas chances. Não perca!